Oiê, oiê, tudo bem com você? Hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre um assunto importante e conversar sobre outros aspectos do que já falamos anteriormente. Vamos conversar a sério sobre os tensores da máquina. Eu coloquei aqui dois tensores. Este é o da máquina e este é o do trocador de cores. Então, na máquina, originalmente, este tensor é o que vem com ela e que a gente usa. Ele está previsto para 2 fios e o do trocador de cores está previsto para 4 fios. Então, por comodidade, eu uso o do trocador de cores, mas poderia perfeitamente utilizar aquele ali. Existem pequenas diferenças nesses tensores. Por exemplo, esta parte dianteira aqui, onde o fio é fixo para não ficar bambo, é diferente deste, que tem um outro sistema de separação mais distante para que os fios não se embaralhem e não prejudiquem o desenvolvimento do trabalho. A gente chama esses conjuntos de tensores, né? Só que essa expressão não é muito correta, porque na realidade o tensor é a parte que prende o fio aqui, que faz força no fio, esta aqui, ó. Então, este ali tem 2 tensores, um de cada lado. Lá eles são bege, aqui eles são laranja e são 4, né? Em conjuntos de 2 também. Este equipamento muitas vezes é mal utilizado, porque a função dele é exclusivamente uma: manter o fio esticado, sem folga, sem sobra, entre o cone, digamos o cone, e o alimentador do carrinho, o guia-fio do carrinho, mas não olhado daqui, de cima, de fora, embaixo, onde as agulhas vão para pegar o fio. Então, a palavra tensor já significa um esticador, um segurador, um que mantém ele firme, esticado na proporção correta. Aí tem gente que usa o tensor para ajustar a regulagem do carrinho, do fio, o tamanho do ponto. Errado. Isso só causa uma coisa: o excesso de força sobre o metal das antenas. E ele quebra. Ele, com o uso, ele quebra. Perto aqui do tensor, ele quebra. Por quê? Porque foi forçado, foi além da capacidade dele, tá? Então, é errado isso. A gente deve usar exigindo o menor esforço possível dessas antenas, mas que na realidade elas exercem a função de uma mola, porque elas ficam sempre puxando, mantendo o fio esticado. Então elas sobem, descem, né? Como você sabe. É importante a gente compreender isso. Os fios brasileiros, que são excelentes fios na maioria das empresas que os produzem, são fios relativamente ásperos. Então, nós não precisamos pensar em apertar regulagens. Devemos lembrar que esta máquina é mundial, ou seja, vendida no mundo inteiro, e existem no exterior fios sedosos, fininhos, que eles escorregam com uma facilidade incrível. Até no Brasil temos alguma coisa assim também. Aí sim, se o fio é muito escorregadio, ele não, o tensor normalmente não apresenta a resistência suficiente. Então, nós temos que apertar, aumentar essa resistência. Nas máquinas
Eugin e Taitexma, que é a LNG, não existem números no tensor, existem o sinal de mais, o de menos e os pontos intermediários. Então, mais é apertado, é mais apertado. O menos é menos apertado. Nas máquinas Lanofix, isso se dá por números. 1, 2, 3, 4. Então, quanto menor o número, mais frouxo é o fio. Então, normalmente, a gente coloca sempre no ponto mais frouxo possível. Aí você diz, ai, mas o fio vai ficar solto. Não vai. Eu vou mostrar para você. Eu coloquei na máquina 3 cores, para você talvez perceber melhor os fios. Já está lá em cima, na antena do tensor, aqui que é o guia-fio final dele, está preso aqui. Agora observe, ele está no mais frouxo possível, que é o sinal de menos dele. Eu vou puxar o fio aqui, olha como a antena desce, sem puxar fio do cone, ó. Ele não está puxando o fio do cone. Isso significa que a regulagem está excelente. A antena está conseguindo manter o fio esticado. Se aquele tensor ali estivesse frouxo, o que aconteceria quando eu puxo? Ele ia puxar fio do cone, mas ele não está puxando. Nenhum tensor dos meus, e todos estão no mais frouxo possível, deixam de segurar o fio como deve. É claro que na hora de tecer, olha como a antena vai descer aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Agora ela puxou o fio do cone. Agora ela está puxando o fio do cone. O cone está muito baixo. Eu vou fazer de novo para você ver. Eu não sou boa de movimentação de... Ó, puxou o fio do cone. Por quê? Porque eu exerci uma força maior do que a antena. Entendeu? Então, não carece de eu apertar o fio ali. Não tem necessidade. Eu só vou forçar o metal. Faça uma revisão nos seus tensores e observe se eles estão no menos apertado possível. Atenção, tem tensor que ele vai abaixo do ponto final, ele desce um pouquinho menos ainda, quase chegando lá no sinal de menos do tensor. Não force para não quebrar, mas a gente coloca na regulagem menor possível. Eu vou estacionar aqui a nossa câmera para falar para você uma outra coisa. Quando você termina de tecer um trabalho, você corta o fio e prende ele aqui no prendedor, certo? Aqui. Nunca deixe o fio puxado, que a antena fique dobrada a noite toda. Não faça isso. Solte o fio e deixe a antena totalmente livre. Aqui o fio está frouxo porque a antena está livre. Entendeu? Olhe como ela está livre. Olha como ela está livre. Ela está encostada lá em cima no teto. Ela bate tanto que ela inclusive marca a parede. Você está vendo? O meu lugar aqui é pequeno, eu não posso puxar muito a máquina. Então ela bate na parede, não importa. Assim ela deve ficar quando está em descanso, fora de uso a máquina. Percebeu? Então habitue-se a liberar a antena para que o metal fique na sua posição mais de descanso. Com isso você economiza, evita quebrar essa antena, certo? Um pouquinho de cuidado nos faz economizar bastante. Então, atente, o tensor é um equipamento separado da máquina, sim,
mas ele é essencial para o bom funcionamento da sua máquina. Outra coisa, aqui está o tensor da máquina, né, que é igual ali aos demais, essa parte aqui, né, que é o tensor. E eu quero mostrar uma coisa importante. Tem muita aluna que diz para mim, Iva, eu coloco o fio certinho por tudo, do cone até no carrinho, e ele sempre está dando uma trancadinha. Aí a minha dica é, retire o fio totalmente até no cone de volta e recoloque certinho. E eu vou explicar para você o motivo disso. Aqui dentro dessa greta do tensor, que é onde o fio passa, nós temos um pino. Ó, ali está o pino, ó, dourado ali, ó. Esse pino tem uma função. Como o carrinho puxa o fio com muita velocidade, o fio pode saltar fora. Então, esse pino segura o fio para ele não fugir do tensor. Você pode ver que aqui em cima tem uma passagem, ó, que é para o fio passar. Você está vendo? Quando nós colocamos o fio, eu vou tentar colocar aqui, só um minutinho. Quando nós colocamos o fio aqui, ó, vamos colocar o fio. A gente faz uma pequena força e o fio passa e fica debaixo. Agora você imagine uma coisa. 2 fios passam e um não. O que vai acontecer? Vai dar essas trancadinhas. Cada vez que os 3 fios vierem assim, ó, meio enroladinhos, vai trancar ali. Então, esse é um problema que você tem que estar atenta. Na hora de colocar o fio por baixo aqui desse pino, você precisa ter certeza de que ele está entrando. Ó, eu estou puxando pela frente, ele está... Eu quero tirar ele todo fora aqui, ó. Pronto, saiu. Na hora que você vai colocar, você tem que prestar muita atenção e puxar o fio juntos, ó, para não acontecer de ficar um de fora. Ó, aqui não passou ainda, você tá vendo? Ó, agora passou, porque eu entrei ele, eu forcei ele pela passagem ali. Faz até um estralinho quando entra, certo? Então preste atenção nisso. É uma das maiores causas de problemas com o fio, é isto daqui. Ainda falando sobre o tensor, um outro assunto muito importante. Todo tensor tem este guia-fio, no caso, o tensor da máquina, ele tem só 2 lugares para 2 fios e este daqui tem para 4. Este tensor nos obriga a ter, digamos assim, os fios no máximo de 4 e eles ficam a uma distância média normal, boa, para que os fios não se toquem uns nos outros. Entretanto, se você usar um cone grande, um cone novo, os cones vão acabar encostando um no outro com esses separadores aqui, porque eles são muito próximos. Como da mesa até o tensor, que é essa parte que aperta o fio aqui, é muito perto, entendeu? Vai acontecer o quê? Um fio vai bater no outro. Eu já expliquei que quando o fio gira, ele é puxado, ele gira ao redor do cone em velocidade. E um fio de um cone pode bater no outro e causar um freio. E de aquele que causou o acidente, normalmente forma uma alça que vai junto e a gente não percebe. Quando chega nas agulhas, aí você percebe, porque aí já está feita a cacaca, né? Como diz o outro, aí já tem que sair para arrumar. Então, eu particularmente, que uso sempre 3 fios, ou às vezes
se uso mais cores, são 6 cones, não cabe aqui em cima disso. Então, eu não uso esse acessório aqui, eu retiro ele, porque dessa forma ele não me atrapalha na hora que eu puxo os fios. Fica muito mais alto aqui para o fio sair do cone, então eu elimino um problema. Quando eu preciso tecer com mais cones, digamos são 9 cones, aí eu coloco no chão, para que eles fiquem separados o suficiente para um fio não tocar no outro. E com isso eu evito problemas no tecer. Você compreende? Então, no dia a dia, que eu estou usando uma cor só, ou um mesclado, ou seja o que for, em cima da mesa. Quando forem cones muito grandes ou muitos cones, se eu uso 2 cores, já são 6 cones, porque 3 de cada cor, como eu uso aqui com fio industrial, então eu preciso realmente pensar nisso. Por isso eu retirei essa peça, que aqui nesse tensor do trocador de cores a gente pode tirar. Ele é facilmente colocável. No tensor da máquina não, ele não sai, ele é parafusado, então a gente tem que anular ele. E cuidar, porque o fio no desenroscar pode bater ali, trancar, etc, etc, etc. Então é mais um motivo pelo qual eu uso esse tensor, né? Então, use a racionalidade. O fio que você vai tecer, ele precisa de espaço para girar ao redor do cone. Quanto mais rápido a gente consome o fio, mais rápido ele gira. E um tocar no outro é um problema. Então, veja você, olhe a distância que eu coloquei esses cones, uns dos outros, para que ao desenrolar eles não se toquem. E eles estão, por estarem longe, eu tirei aquele guia-fio central, como eu mostrei, porque indo direto para cima no tensor, eu tenho mais espaço para o fio ser corretamente desenrolado. Entendeu? Ele vai direto ali para o tensor, ó, direto. Como o tensor tem aquele pininho que não deixa o fio sair, é uma beleza. E por último, não menos importante, nós vamos falar sobre o final do fio aqui na ponta da antena, que é a mola, né? Você pode pensar, beleza, a Iva colocou o fio, só que ele não está correto, tá? Do jeito que ele está aqui, a gente não percebe, mas ele está errado. Ele foi colocado daqui para trás. Ó, olha aqui, ó, o fio está indo para trás. E isso tranca aqui, cria uma laçada. Não pode acontecer. Na hora de colocar o fio, você tem que botar ele de trás para frente, ó. Pronto, agora ele está correndo, ó. A mola até levanta sozinha, ó. Tá vendo? Então, atente para isso. O fio tem que vir do tensor na sua direção, para você. Ele encaixa bem fácil, né? Não tem mistério nenhum aqui. Pronto, já encaixou. Eu espero que você tenha entendido o tensor, que você passe a observá-lo com mais carinho, a cuidar melhor dele, porque é um acessório fantástico. E nunca, jamais usá-lo para aquilo que ele não deve ser usado, que é a regulagem do tamanho de ponto. Nós vamos conversar sobre o tamanho de ponto logo adiante. Um forte abraço e até lá!